Para a gente não perder muito tempo, por favor, abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de São João, capítulo 19, verso 30. O tema da nossa mensagem desta manhã, ela tem referência às últimas palavras de Jesus na cruz. As últimas palavras de Cristo na cruz, tá? E eu tenho certeza que o Senhor Jesus irá nos trazer uma revelação toda especial na manhã desse dia, uma manhã de festa, uma manhã de celebração, uma manhã de ressurreição, graças a Deus. Acredito que os irmãos já encontraram, Evangelho de São João, capítulo 19, verso 30. Vou fazer a leitura pelo telão, assim todos podem acompanhar de uma mesma versão. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podeis assentar, queridos. Louvado seja Deus. Hoje, uma manhã toda diferenciada, né? Acredito eu que muitos de vocês com o espírito de Páscoa, com aquele espírito de agradecimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, o homem, o sistema humano, ele é craque em transformar o que é sagrado em profano, o que é verdadeiro em fake, né? Tá na moda essa palavra agora, né? Fake. O que é verdadeiro em falsidade, em mentira. Quero fazer alusão a dois fatos simples, né? Trazendo já de imediato a nossa introdução. O pastor Danilo, ele falou que logo no começo que ele iria falar que hoje era culto de Natal, né? Então já foi uma confirmação. Eu vou falar de Natal um pouquinho aqui, né? Fazendo alusão a uma série de fakes espalhadas pelo homem, pelo sistema. Para quem não sabe, né, o Natal, que é comercialmente trabalhado, ele tem a referência de um senhorzinho barrigudo, vestido de vermelho, barba branca, bonachão. Não é isso que nós conhecemos de Natal, que é comemorado aí fora? Esse Natal não é o Natal que está na Bíblia, né? Esse Natal é um Natal comercial. Quem inventou, pasmem vocês, quem inventou essa figura do Papai Noel foi a Coca-Cola. Em 1930, tá? Ele inventou uma figura que, inspirada por São Nicolau, o arcebispo da Turquia, que tinha o costume de ajudar os pobres, inspirado nele, criou-se uma figura com as cores da Coca-Cola, né? Vermelho e branco, e aí criou-se o Papai Noel, que muitos, infelizmente, têm alusão ao Natal através do Papai Noel. Então está aí a transformação do que era sagrado em profano. Da mesma forma a Páscoa. A Páscoa também foi a transformação daquilo que era sagrado em profano, né? A Páscoa que o mundo conhece é uma Páscoa que tem a representação de um coelhinho, né? Todo mundo já deve ter até cantado na escolinha, né? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim, né? Muitas crianças esperam ansiosos esse dia, porque é o dia de comer o ovo de chocolate, né? Mas tá aí várias mentiras, né? Primeiro que coelho não bota ovo, muito menos chocolate. Então começa daí o sagrado sendo transformado em profano, o lado comercial sendo incutido na cabecinha das crianças e transformado numa data comercial, do qual só tende a esquecer cada vez mais ainda o verdadeiro propósito da Páscoa,
A Páscoa, para quem não sabe, essa Páscoa com o coelhinho, ele foi trazido dentro da mitologia germânica, ou seja, alemã, no século XVIII, para adorarem uma deusa, a deusa da fertilidade chamada Ostara. E ela representava a fertilidade, e usavam o coelhinho, que é um animal muito fértil. Não sei se alguém já criou o coelho aqui, viu que o bichinho ele é rapidinho, tem que fazer mesmo, né? Multiplica bastante. Então usou-se o símbolo do coelho para mistificar, para modificar o sagrado no profano, trazendo aí uma falsa ideia do que era a Páscoa. E eu estou aqui hoje para, de uma forma até tentar ser rápido, né, que os horários hoje já foi bem passado. Então, a verdadeira Páscoa, ela teve início, queridos, lá quando Moisés, ele foi ordenado por Deus a ser o libertador de Israel, tá? Então, uma prévia bem rápida, Jacó, então chamado de Israel, ele sai do deserto e ele entra a convite de seu filho José, juntamente com seus 12 irmãos e familiares, esposas, netos. Jacó, chamado Israel, ele entra no Egito, e ali ele é convidado por seu filho José, que é uma outra história à parte, e ali eles se estabelecem e vivem por muitos anos acobertados, guardados debaixo do seio de Faraó e também de seu filho José, que era governador do Egito. Passados vários anos, José morreu, Faraó morreu, e caiu no esquecimento os benefícios trazidos pelo conhecimento de José no Egito. E aí o povo de Israel passa a ser escravo do Egito. Passam-se 420 anos, uma população de 70 pessoas, que era a família de Jacó, então chamada Israel, se transforma numa nação de aproximadamente 2 milhões. E aí, o povo do Egito começa então a usar o povo hebreu, o povo de Israel, como escravos. Moisés é levantado como um libertador, e aí ele aparece diante do faraó da sua época, falando para que o povo de Israel fosse liberto. Muito bem. E aí, todos conhecem as 10 pragas que foram mandadas por Deus sobre o povo do Egito. Só para fazer uma relação aqui, né? Se fosse uma escola dominical, a gente poderia fazer as perguntas, né? Qual foi a primeira praga? Todo mundo sabe, né? As águas tornaram-se em sangue. A segunda, a praga das rãs. A terceira, dos piolhos. A quarta, das moscas. A quinta, das pestes nos animais. A sexta, a praga das úlceras. A praga das saraivas. A sétima, a oitava, a praga dos gafanhotos. A nona, a praga das trevas. E a última, a morte de todos os primogênitos. Foi nesta última praga que Deus, se vocês quiserem acompanhar, lá no capítulo 12 de Êxodo, ele traz uma instrução muito importante, tá? Ele escreve, né, que deveria se realizar uma festa, a festa de Páscoa e a festa dos pães asmos, que tem início entre março e abril, onde deveriam escolher um cordeiro sem mácula, um macho, e oferecessem a Deus em sacrifício no 14º dia do mês de abril. Com o sangue desse cordeiro, passariam em ambos as ombreiras, tá? E verga é o que nós conhecemos hoje como
o batente da porta. Então, nas casas desses hebreus, esse cordeiro seria selecionado, separado, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, e colocaria o sangue, passaria o sangue na verga daquela porta, e na noite em que o anjo passaria para matar os primogênitos, aonde o anjo passasse, visse aquela mancha, aquela marca do sangue, não seria morto o primogênito daquela casa. E aí foi o que aconteceu. Então todo o povo de Israel se preparou, e o povo egípcio não acreditando, até alguns souberam, mas não acreditando, não fizeram nada disso. O que aconteceu? Em Êxodo 12, versos 12 e 13, diz o seguinte: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, a Páscoa original, ela traz uma tradução, chama-se Passesh, ou seja, passagem. Ou seja, quando o anjo do Senhor, o anjo que iria matar os primogênitos, ele vê a marca e ele passa por cima, e não acontece nada sobre aquela casa. E esta é a festa original de Páscoa. Então os hebreus, eles deveriam, de forma perpétua, sempre, e até os dias de hoje, eles são duas festas: a festa dos pães ázimos e a festa da Páscoa, que é um momento em que eles escolhem um cordeiro, eles matam o cordeiro e eles festejam a Páscoa. Mas o que de fato Deus estava fazendo aqui era apontando para o futuro, falando: olha, esse é uma Páscoa provisória, esta é uma Páscoa inicial, mas eu hei de apresentar a vocês o verdadeiro cordeiro que irá tirar o pecado do mundo. Louvado seja Deus. E durante 1500 anos, desde essa primeira Páscoa até o nascimento de Cristo, essa prática, ela continua, e ela teve o seu ápice, tá? E eu não quero aqui me estender muito. Ele teve o seu ápice quando então Jesus, ele foi apresentado lá no Sinédrio. Todo mundo conhece a história de Jesus. Ele fez só coisas boas, ele pregou, curou, ele transformou vidas, ele ressuscitou mortos, ele trouxe uma nova esperança e expectativa de vida para muitas pessoas. Mas o Sinédrio e os fariseus, eles o prenderam e o pegaram e o prenderam. E quando foi agora, alusivamente a data, foi a paixão de Cristo, sexta-feira, foi quando no calendário religioso acontece a morte de Jesus Cristo. E Jesus, ele foi preso, e eu quero agora aqui apenas trazer para vocês o que estava prometido entre o início da Páscoa e o que apontava para a verdadeira Páscoa. Então, se nós abrirmos a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O que significa isso? É a primeira promessa, é a primeira profecia, falando
que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso aqui, ela estava prefigurada logo na Páscoa original, quando era necessário escolher um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, e ele seria sacrificado, e o seu sangue seria aspergido para poder libertar-se da morte, do anjo da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós seguirmos um pouquinho mais, só para confirmar ainda essa profecia, Isaías 7,14, diz assim, tá? E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia, que significa Deus conosco. Não havia mais dúvidas, já estava sendo apresentado à humanidade, né, a promessa original, a promessa de que haveria de nascer uma criança de uma virgem, e ele seria perfeito, ele seria santo, ele seria imaculado, ele seria sobrenatural, o próprio Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele nasce, e toda a história de Jesus você conhece, e quando acontece na sexta-feira ele é preso, e ele passa por um terrível vitupério, ele passa por uma terrível tortura. Eu quero só pegar aqui um detalhe, tá? Isaías 53:5 fala o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Pelas suas pisaduras fomos sarados, queridos. Tudo aquilo que ele fez não foi em vão. Eu estou vendo aqui um monte de gente sendo curada em nome do Senhor Jesus, só pelo fato de crer em Jesus Cristo, só pelo fato de estar aqui esta manhã, só pelo fato de estar aqui comemorando a verdadeira Páscoa, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a verdadeira Páscoa. Não é a Páscoa do coelhinho, do ovo de chocolate, mas é a Páscoa daquele que morreu e viveu e ressuscitou e está agora aqui, ó, passeando em nosso meio, contemplando cada um de nós aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso me deparar a um detalhe aqui. Jesus, né, pegando essa passagem que ele foi moído pelas nossas transgressões, né, que ele, né, foi castigado por nossas transgressões. Jesus diz, eu estava lendo um médico forense, né, um médico legista, ele estava apresentando, né, do que Jesus morreu, né, de uma forma mais humana, digamos assim, falando do vitupério de Jesus Cristo, que as chibatadas que Jesus levou, o chicote tinha na ponta dela pedaços de ferro e ossos, e eram 3, cada chibatada tinha 3 fileiras, né, de couro com ferro e ossos na ponta, e cada chicotada valia por 3, e nas suas costas, ou na frente, no peito, tem até imagens que mostram, né, o filme, e sempre é exibido aqui na Santa Ceia, que quando bate no corpo de Cristo, aquilo, ele penetra na pele, e quando ele puxa de volta, arranca pele, carne, pedaços de músculos, ou seja, só ali, aquela chicotada, já deixaria qualquer pessoa passada, totalmente sem força para nada. Isso justifica o fato de quando Jesus, ele foi ordenado, né, para carregar a cruz até o Monte Caveira, o Monte Gólgota,
né? Para quem não sabe, foram cerca de 8 quilômetros, desde o local que ele estava até chegar no Monte Caveira. Ele carregou a sua cruz por cerca de 8 quilômetros. Ele teve um momento em que ele não aguenta, porque as pancadas foram tão grandes, o espinho, a coroa de espinho colocada em sua cabeça, as pancadas, o cuspe, as bufetadas, as chicoteadas. E ele precisou, em algum momento ele teve um desmaio repentino, ele cai, e vai ali, alguém o ajuda. Por quê? Porque ele já não estava mais suportando, mas ele começou a olhar por mim, por você, por cada um de nós, e ele falou assim: olha, eu tenho que cumprir essa missão, eu tenho que chegar até o final, mas não era só por ele, é por cada um de nós que está aqui esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, por cada um de nós, por uma humanidade inteira. Eu quero que você perceba que Jesus, ele tinha forças, ele tinha os anjos o protegendo, ele tinha o exército dos céus para o tirar daquela situação, mas ele preferiu, ele escolheu ir até o fim. Ele foi até o fim, meus amados. E é nessa poça, né, de sangue e sofrimento, de vitupério, que nós vemos aqui o sofrimento intenso de Jesus Cristo. O legista fala que ele teve um choque hipovolêmico, né, diante da situação, quando ele vai ser crucificado na cruz. Como vocês sabem, a sua mão foi traspassada, seus pés foram traspassados, uma coroa de espinho foi colocado, sangue que escorria nos seus olhos, né? As chibatadas que ele levou nas costas, ele não conseguia respirar. Quando ele foi levado à cruz e levantado na cruz, para ele poder respirar, diz o médico legista que ele tinha que procurar levantar o peito, já que os seus braços abertos faziam com que era travado os seus pulmões, e ele não conseguia respirar, então ele tinha que levantar a cabeça, e cada vez que ele fazia esse movimento, ele esfregava suas costas em carne viva no madeiro, e ele fazia esse movimento, ele tentava respirar, porque ele precisava chegar até o fim, até o seu último suspiro, por mim e por você, meu amado irmão. Ele precisava chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Ao final do açoite, uma coroa de espinhos foi cravada na sua cabeça, causando sangramentos no couro cabeludo, na face e na cabeça. Após sua condenação, Jesus enfrenta 18 horas de tortura até morrer na cruz. 18 horas, queridos. Não foi uma pancada e foi para lá, 18 horas de tortura. Ele foi vítima de extrema angústia mental, e isso drenou e debilitou a sua força física até a exaustão total. Estima-se que Jesus caminhou cerca de 8 quilômetros até o Monte Caveira. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora está crucificado lá em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que vocês coloquem essa imagem na sua cabeça. Diz a palavra do Senhor que entre 9 horas e meio-dia, Jesus proferiu 3 palavras. Louvado seja o nome do Senhor. 3 sentenças. A primeira palavra foi uma palavra de perdão. Olha só o que Jesus estava pensando na hora, minha irmã. Olha que bênção. Ele está lá sendo crucificado com os exércitos celestiais debaixo do seu domínio. Ele poderia fazer assim, ó, e acabar com todos aqueles que estavam o vituperando, mas não. Ele olhou assim para o lado e fez a sua primeira palavra, a palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi a sua primeira palavra ali crucificado, querido. Dá para imaginar tamanho coração, tamanho, né, espaço aberto no peito de amor. E ele estava totalmente entregue à sua missão, a missão que foi apontada lá no comecinho, quando Moisés escolhe aquele cordeiro imaculado,
macho, sem nenhum tipo de doença, nada. Da mesma forma, na mesma exemplificação, Deus escolhe o seu Filho amado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e Ele o coloca para sacrifício, e o seu sangue Ele é derramado por mim, por você, pela humanidade. E Ele olha para aquela população que o está zombando, e Ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Maravilhoso esse nosso Senhor Jesus. É por isso que eu preciso todos os dias estar honrando esse Senhor em nossas vidas, eu e você, querido. A segunda palavra, uma palavra de salvação. Ele olha para o ladrão que zombou e olha para o outro que está reconhecendo que ele é pecador, e Jesus olha para ele e fala: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Olha só que maravilha. Ele tinha tudo para fazer ali um discurso e falar: vocês são pecadores, vocês são ladrões, vocês são isso e aquilo. Mas não, ele olha para a sinceridade de um coração ali, mesmo estando morrendo nos últimos minutos, e ele fala: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Palavra de perdão, palavra de salvação. 3, uma terceira palavra, palavra de amor. Jesus, ele poderia estar preocupado com tantas coisas, mas ele olha para sua mãe Maria, lá de cima, e ele fala: mulher, eis aí teu filho, apontando o apóstolo João, que estava ali ao pé da cruz, e olhou para João: João, eis aí a tua mãe. Ele poderia estar preocupado com tanta coisa, querido, mas ele olhou para sua mãezinha e falou assim: mãezinha, agora você vai ser cuidada pelo apóstolo João, viu? Fica com o Joãozinho, agora João vai tomar conta de você. João, eis a sua mãe. E diz, com tanto carinho, ele poderia estar preocupado com a dor de cabeça, com furar buraco, com sangue, com tudo, com a dor no pé, mas ele preocupou-se com a sua mãezinha. Mais uma palavra de bênção, uma palavra de amor. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor que da hora sexta à hora nona houve-se trevas, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde tudo escureceu, e todo mundo ficou assustado, e quando volta ali a claridade, louvado seja Deus, por volta das 3 horas da tarde, o Senhor Jesus, ele ainda tem forças para mais 4 palavras, Ele tem o quarto, a palavra de sofrimento espiritual. Ele começa a dizer ali: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali num sofrimento espiritual tremendo, ele estava sentindo, já não estava mais preocupado tanto com a sua carne, mas sim com o seu lado espiritual. Mas eu tenho certeza que naquele momento, Senhor, tenho certeza que não poderia ser diferente. Ele teria que ser a representação viva da salvação única, salvífica, a perfeita, para que mais ninguém pudesse aclamar ser salvo por fulano ou ciclano, mas tinha que ser em Jesus Cristo a salvação perfeita. E naquele momento, ele mesmo orando desta forma, ele se demonstra fixo naquilo que ele estava se propondo. Ele era o plano perfeito da salvação. Uma quinta palavra de sofrimento físico: tenho sede. Ali ainda estavam os seus últimos momentos, da sua palavra, um sofrimento físico. A quinta palavra, a palavra de entrega, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E esta última palavra, palavra de triunfo, tetelestai, está consumado, o preço foi pago, Jesus venceu a morte,
E no terceiro dia, quando todos estavam esperando encontrar ali a sepultura fechada, as mulheres chegaram na manhã de domingo, hoje, por volta das 6 horas da manhã, voltando a mais de 2000 anos atrás, quando as mulheres chegaram ali diante daquela sepultura, diz assim em São Mateus 27, 51 a 54, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, quando da morte, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Isso durante esse momento que o Senhor Jesus entregou o seu Espírito. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos ressuscitaram, muitos salvos que morreram naquela época, já tinham ouvido a palavra de salvação de Jesus Cristo, que haviam morrido. Com a morte de Jesus, eles ressuscitaram e começaram a circular ali. E o centurião e os que eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A morte de Jesus abalou, abalou. Aquela morte, naquele momento, estamos ainda logo nos segundos da morte de Jesus Cristo. Quando Jesus ele morre, diz que a terra tremeu, o céu escureceu, e começou a ter ali um terremoto, e as sepulturas se abriram, e diz que um tremor seguiu-se até o templo, no caso de Jerusalém, e lá o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Uma curiosidade, o véu do templo, ele tinha 9 metros de largura, ele tinha 18 metros de altura, e tinha 76 milímetros de espessura, era quase 1 centímetro, mas quando ele abre, quando há o terremoto, no momento da morte, e abre-se, rasga-se o véu do templo, para quem não sabe, o véu do templo, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo, era onde ficava a arca do concerto, e lá só os sacerdotes poderiam se aproximar daquele local, só o sacerdote. Mas quando o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele morreu, ele abriu o caminho, o véu do templo se rasgou, e hoje nós podemos ter contato com Deus, com Jesus, através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a morte dele que abriu, e hoje, se eu consigo falar com Deus, você consegue falar com Deus, é porque Jesus Cristo, a Páscoa perfeita, a Páscoa, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele nos deu essa condição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Cordeiro perfeito para essa fase dessa vida. Então, estamos chegando ao final, meus amados. Eu poderia, muitos, infelizmente, procuram, muitas religiões procuram trazer para si a responsabilidade de uma vida melhor. Páscoa significa passagem, Páscoa significa um momento de virada, um momento de transformação. Para os judeus lá no Antigo Testamento, foi como se começasse o ano novo, o ano de abril para eles, estava começando o ano novo, então foi um ano de passagem, um ano de transformação. Quantos de nós aceitamos a Jesus e a transformação tomou conta de nós? A transformação, o ano novo, as bênçãos, uma realidade, uma novidade de vida tomou conta de nós. Mas muitos, infelizmente, durante a história da humanidade, procuravam se apropriar dessa modificação. Poderíamos falar de Confúcio. Confúcio foi um filósofo chinês cujas ideias serviram de norma e comportamento à sociedade chinesa durante mais de 2000 anos e exerceu grande influência sobre toda a cultura da Ásia Oriental. Ele está enterrado na cidade natal de Confúcio, Cocu, na província de Shandong. O próprio Confúcio e outros de seus discípulos estão enterrados lá, assim como muitos milhares de seus descendentes.
Outros poderiam falar de Maomé. Maomé, segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta de Deus de Abraão, do Deus de Abraão. Está enterrado na Cúpula Verde. A cúpula está localizada no canto sudeste de Al-Majid Al-Nabahi, em Medina, na Arábia Saudita. Tá? Nós poderíamos falar de Gandhi, né? Trazer mais para a nossa atualidade. Mahatma Gandhi foi um líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia, então colônia britânica. Em Rajghat é o memorial e local onde se encontram as cinzas de Mahatma Gandhi na Índia. E por fim, eu poderia trazer mais um exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Foi uma religiosa católica da etnia albanesa, naturalizada indiana, fundadora da congregação das missionárias da caridade. O corpo dela foi enterrado na casa mãe das missionárias da caridade, em Calcutá, na Índia. E apresento Jesus Cristo para vocês. Jesus, Filho de Deus, que foi concebido pelo Espírito Santo através de uma virgem chamada Maria. Ele praticou milagres, ensinos e foi morto em uma cruz. E no lugar que está escrito sepultura de Jesus Cristo, tem uma placa dizendo: ele não está aqui, mas ressuscitou. Nem Maomé, nem Confúcio, nem Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá ou qualquer personalidade da vida que tenha, se você for procurar, você vai encontrar ali um lugar chamado sepultura e está lá, aqui jaz fulano de tal. Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e Ele está aqui hoje no nosso meio. E nós celebramos a Páscoa porque Jesus ressuscitou em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas para confirmar, o Evangelho de São Lucas 24, 1 a 5. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo de Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. O nosso Jesus ressuscitou, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem de pé, queridos, fiquem de pé. Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa verdadeira, originária, ela apontava para Jesus Cristo. Jesus é a nossa Páscoa, a Páscoa da igreja, que eu quero que vocês saibam, que nós celebramos todos os meses. A verdadeira Páscoa é a Santa Ceia do Senhor para a igreja nos dias de hoje. Todos os meses nós celebramos, tá? Então não deixe de celebrar a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a Páscoa da igreja, a Páscoa que tem como representação o sangue e o corpo de Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu oro a Ti, Papai do céu, muito grato por esta manhã que o Senhor me fez levantar, Senhor, por volta das 6 da manhã, onde eu pude orar para Ti, Senhor, e agradecer por a Sua ressurreição, Papai. Eu sei que o Senhor está presente em nosso meio, cada coração aqui, Senhor, está contristado, está constrangido, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, está agradecido pela oportunidade de, Senhor, estar de fato, Senhor, alegre, feliz, Senhor, porque esta manhã, Senhor, representando, Senhor, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, nós estamos aqui, Senhor, não para adorar um coelho, não para comer, Senhor, ovos de chocolate, mas para adorar o Filho de Deus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo, Senhor. E esta manhã nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que tens feito. Continua conosco, Senhor, no decorrer desta manhã.
manhã. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Meus irmãos, então, mediante, a palavra que foi ministrada, mediante, então, essa oportunidade que nós temos de celebrar a Páscoa, então nós vamos celebrar a nossa Páscoa. Amém? Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Então, aleluia, vamos orar e vamos consagrar, aleluia. Em 1 aos Coríntios capítulo 11, do versículo 23 em diante, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém, meus irmãos? Estende suas mãos para cá, vamos consagrar a ceia do Senhor. Papai amado, santo e bendito, meu Deus, graças nós te damos, papai, por essa oportunidade, por esse privilégio que nós temos de poder participar, Senhor, da sua santa ceia. Papai amado, neste momento nós consagramos a Ti, Senhor, este pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído, que foi esmagado, que foi dilacerado, Senhor, para nos curar, meu Deus, e nos libertar da escravidão do pecado. Papai amado, eu lhe peço, Senhor, que no momento em que nós comemos este pão, meu Deus, que a nossa comunhão e a nossa intimidade com o Senhor venha a ser restaurada. Papai, no momento que nós comemos este pão, Senhor, venha nos trazer cura, meu Deus, venha nos trazer libertação. Papai amado, nós também consagramos, Senhor, este cálice, meu Deus, que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário até a última gota, Senhor, até que não houvesse mais sangue em seu corpo. Papai amado, eu lhe peço que no momento, Senhor, em que nós participarmos deste cálice, meu Deus, mais uma vez, Senhor, nos lava, pelo poder que é no teu sangue, Senhor Jesus, nos lava, porque as nossas vestes, apaga os nossos pecados, iniquidades, regenera nossa mente, restaura nossa comunhão com o Pai Celestial, Senhor, nos santifica nesta manhã, Senhor, regenera nossa mente, e mais uma vez nos renova nesta manhã, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, nos dá, ó Pai amado, nessa manhã, meu Deus, um novo fôlego de vida, Senhor, para que possamos prosseguir, Papai, na nossa caminhada, meu Deus, dessa maneira, Papai, nós consagramos a Ti, meu Deus, ao que nós pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então, os irmãos, aquele que vai participar, por gentileza, fique de pé. Se você não vai participar, você pode se assentar, amém, querido? Lembrando que para participar, você precisa ser batizado nas águas. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim, Ele, nossa Bactane, Deus meu,
Aleluia. Todos receberam? Alguém ficou sem receber? Então levante seu pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis participar do corpo do Senhor. Aleluia. Levante seu cálice. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podeis participar do cálice do Senhor. Aleluia. Agora, meu irmão, você tem liberdade para você conversar com o Senhor Jesus e para agradecer por esse prazer, por esse privilégio, essa oportunidade que nós temos essa manhã de poder celebrar a Páscoa, a verdadeira Páscoa, a ceia do Senhor. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani, Deus meu, Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por esse prazer e esse privilégio, meu Deus, que nós temos esta manhã, Senhor, de poder celebrar a verdadeira Páscoa, a ceia do Senhor. Senhor Jesus, nós não conseguimos, Senhor, agradecer, nós não conseguimos retribuir, Senhor, tão grande salvação, tão grande sacrifício na cruz do Calvário. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, mais uma vez, pelo poder que é no teu sangue, lava, branque as nossas vestes, apaga os nossos pecados, nossas iniquidades, regenera nossa mente, restaura nossa comunhão com o Pai Celestial. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, renova as nossas vidas, nos enche, Senhor Jesus, do teu Espírito, nos faz transbordar nesta manhã, Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor, porque nós não somos merecedores, nós não somos dignos, Senhor. O Senhor foi até o final por amor a nós. Foi o Senhor quem escolheu morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, pelos nossos pecados. E hoje, Senhor Jesus, hoje nós podemos declarar que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Hoje nós temos a vitória, Senhor, a vitória que o Senhor conquistou na cruz. O Senhor transfere para nós nesta manhã. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nós renovamos
a nossa aliança de sangue com o Senhor. Porque no momento em que nós bebemos do cálice, o teu precioso sangue passou a correr nas nossas veias, Senhor, significando que nós temos uma aliança de sangue, Senhor Jesus, que tudo aquilo que é nosso agora é seu, Senhor. A nossa vida é sua, os nossos casamentos, nossas famílias, nossos filhos, Senhor, nossos negócios, nosso ministério, meu Deus, é tudo do Senhor. E tudo aquilo que é do Senhor, meu Deus, também é nosso, Senhor. A salvação, a vida eterna, as mansões celestiais, a nova Jerusalém. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que um dia o Senhor vai reinar nessa terra. E aqueles que forem fiéis ao Senhor até o final reinarão juntamente com o Senhor, meu Deus. Então, Senhor, nós renovamos, Senhor, nossa aliança de sangue. Nós invocamos, Senhor, sobre as nossas cabeças as bênçãos, Senhor, da Tua palavra. Enquanto estivermos em obediência, manda ao Pai, manda ao próximo, vivendo em santificação, Senhor. Nós invocamos as bênçãos da Tua palavra, da Tua aliança sobre as nossas cabeças. E nós queremos vê-la, Senhor, caindo sobre as nossas cabeças, Senhor. Mas se estivermos em pecado e desobediência, meu Deus, então nós também invocamos, Senhor, as maldições da Tua palavra. E desta maneira, Senhor, nós renovamos a nossa aliança de sangue com o Senhor Jesus, meu Deus. Senhor Jesus, receba nessa manhã, meu Deus, a adoração, Senhor, a adoração da Tua igreja, a adoração da Tua noiva aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome. Você pode se colocar de pé e vamos adorar o Senhor Jesus nesta manhã. Aleluia, santo, santo, santo é o Teu nome. Vamos oferecer o nosso melhor sacrifício de louvor. Minha dor, Ele levou, Ele levou. Meu pecado, Ele levou, Ele levou. Minhas enfermidades. Ei, meu irmão, seja curado nessa manhã pelo Todo-Poderoso. Seja tocado pelo Todo-Poderoso. Seja renovado pelo Senhor Jesus nesta manhã. Ele já levou as nossas enfermidades sobre a cruz. Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Ei, meu irmão, você tem liberdade para adorá-lo. Ele está aqui neste lugar, está recebendo a nossa adoração. Ofereça o seu melhor sacrifício de louvor. Adora Ele de toda a sua alma, com gratidão nessa manhã. Minhas maldições Ele levou, declare isso. Ele já levou sobre Ele, sobre si. minhas aflições, Ele levou, Ele levou. Minha condenação levou, Ele levou sobre si. Ele levou. Ele já está tudo cravado na cruz. Então, meu irmão, joga sua mão pro alto e adora
Já está tudo cravado na cruz do Senhor Jesus, meu irmão. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ei, diga que você o ama, diga que você adora. Diga palavras de amor ao Senhor Jesus nesta manhã. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo seu sangue derramado na cruz, os nossos pecados foram apagados, as nossas iniquidades foram apagadas. O nosso passado foi jogado no mar do esquecimento, meu irmão. O nosso nome está escrito no livro da vida. Só quem está sentindo aos santos, Espíritos Santos, joga a mão pro alto e declare isso nessa manhã com toda a sua força. Depois eu fiquei de Salvador, meu Salvador é mais que vencedor. Aplaude o Senhor Jesus o mais forte que você puder nesta manhã. Mais forte. Aleluia, glória a Deus. Bom dia. Graça e paz, amém? Meu Deus, foi forte, hein? Que culto maravilhoso de Páscoa, que culto abençoado. Vamos sair daqui avivados pelo Senhor nessa manhã e prontos para estarmos em comunhão com a nossa família. Que coisa boa, Ele vive em nós e nós declaramos aqui nessa manhã que nós temos aliança com Ele, nós temos parte com Ele, amém? Vamos agradecer o Senhor por essa manhã? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã. Que manhã gloriosa, Senhor. Que palavra poderosa, Senhor. Que louvores entoados, Senhor. Onde nós podemos aqui derramar o nosso coração. Podemos aqui derramar tudo aos teus pés aqui nessa manhã. Obrigada, meu Deus, por entregar o seu único filho por amor de cada um de nós, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio nessa manhã de estarmos aqui, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão com o Senhor também, Pai. Pai, recebe nessa manhã, Senhor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, Senhor. Recebe, Senhor, aleluia, todo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito rendidos aqui nesse altar, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por essa mesa preparada nessa manhã, Senhor. Obrigada porque nós cremos, Senhor, aleluia, nós cremos que da mesma maneira que o Senhor foi até o fim por cada um de nós, nessa noite nós selamos a aliança e nós ganhamos